Consigo aprender a me comunicar com confiança, mesmo com medo, vergonha e timidez? Aliás, nós estamos na semana de aquecimento. Nós estamos na segunda semana de aquecimento. Ou Wendel, aquecimento para quê? Aquecimento para a jornada Cresça 1 ano e 1 mês. O evento é online gratuito e ele começa na segunda-feira. Vai ser ao vivo, online e gratuito. Vai ser um evento muito, muito especial em que eu vou ensinar o passo a passo para que você aprenda a se comunicar com confiança e cresça 1 ano e 1 mês. Cresça em projeção na carreira, visibilidade na mídia e autoridade na imprensa. Vai ser realmente muito, muito, muito especial. E que bom, baita alegria ter você aqui. Hoje, conforme eu disse, a temática ela é importantíssima porque esse é um obstáculo que eu vejo diariamente nas pessoas. Este é um obstáculo, aliás, que normalmente, quando os meus alunos entram no Revolucione, normalmente, esse é o primeiro obstáculo que eu ouço. Que obstáculo é esse? Afinal, eu consigo aprender a me comunicar com confiança, mesmo sendo tímido, tendo vergonha ou medo? E eu vou responder aqui com o nosso papo acima de tudo, tá bom? Eu estou aqui em Brasília nesse momento e você me conta aqui onde é que você está, tá? E tá vendo essa setinha aqui? Tá vendo essa setinha aqui? Dá um cliquezinho nela e envia para 5 amigos. 5 amigos que você quer bem e, acima de tudo, amigos que você deseja que eles possam aprender a se comunicar ainda mais, tá bom? Vamos lá, então. A temática de hoje ela é tão importante, mas ela é tão importante que existe, inclusive, uma expressãozinha que virou literalmente uma síndrome, que é a glossofobia. O que é glossofobia? É literalmente as pessoas que têm medo, têm vergonha de se comunicar diante de alguém, numa rede social, diante de uma câmera, na imprensa, numa entrevista de TV. Glossofobia é algo tão sério, que estudos recentes, inclusive, mostram que 75% da população mundial tem glossofobia. Sequer cogita a possibilidade de se comunicar diante do outro. Sequer pensa na possibilidade de falar, seja diante de 2 ou mais pessoas. Principalmente, muito menos na mídia, muito menos na imprensa. O que eu estou discutindo aqui ao longo desses dias, e eu vou aprofundar lá no meu evento, que é na semana que vem, que ao final aqui da live você vai clicar fundamentalmente no link que está aqui na bio do Instagram e na descrição aqui do YouTube, do Facebook. Nós estamos em uma live multiplataforma, para que você possa se inscrever. É ao vivo, online e gratuito. Mas a glossofobia ela é muito, muito, muito séria. Aliás, quem sabe que tem a glossofobia, escreve aqui no chat, para que eu possa. Esse é o primeiro momento de libertação, tá? Nós vamos aprofundar isso a exaustão lá na jornada, mas eu quero antecipar aqui para você. Escreve aqui se você tem. Porque isso, volta a repetir, de cada 100 brasileiros, 75 possuem. Olha que fantástico, o Marquinhos aqui lá do Rio Grande do Norte, nosso aluno. Eu tinha, mas o professor curou, aluno do Revolução do Seu Discurso. Obrigado, acima de tudo, pelo seu depoimento aqui, Marquinhos. Já tem aula ao vivo, inclusive. Vou encontrar meus alunos ao vivo já. A Sinara aqui tem, perfeito, muitas pessoas efetivamente. Isso mesmo, a Sinara está dizendo aqui no Instagram. Muitas vezes nós nem sabemos o nome, mas é glossofobia. O medo, literalmente a fobia de falar diante do outro. E hoje, como a nossa temática, ela vai responder a pergunta: é possível aprender a se comunicar com confiança, mesmo tendo medo, vergonha e timidez? Eu vou responder dividindo esses sentimentos de medo, vergonha e timidez. Vamos colocar o medo e a vergonha juntos e a timidez também numa outra camada, numa outra parcela, para que a gente, apenas para fins didáticos. E por quê? Isso é importante. Primeiro, nós precisamos saber o que causa esse medo, o que causa essa vergonha. E eu posso, nesses últimos anos, desde 2012, eu tenho ajudado brasileiros, aliás, pessoas inclusive de fora do país, nós também temos alunos de fora do país,
E ao longo desse processo eu já ouvi muita coisa, não uma nem duas, milhares, centenas de milhares. Em 12 anos foram mais de 5.600 alunos. Mas eu quero, acima de tudo, fazer a referência às minhas últimas turmas aqui do Revolucione, quando eu ouço. E aí eu estou dando esse panorama e essa radiografia aqui, baseada especialmente na minha experiência empírica, conversando com os alunos. E quais são as razões? Atenção. Quais são as razões? Fica comigo porque faz sentido e pode ser decisivo para você. Quais são as razões, as 3 principais que provocam esse medo e essa vergonha? Lembre-se, hoje aqui eu estou falando de medo, vergonha e timidez. Só que eu estou separando o medo e a vergonha, estou separando a timidez. O que é que provoca? O que é que causa? O que é que efetivamente gera esse medo e essa vergonha? Baseado nessa experiência, acima de tudo, com centenas de milhares, eu posso aqui definir em 3 razões. 3. A primeira razão, trauma. Alguma experiência que você viveu e essa experiência exigiu que você tivesse uma comunicação confiante e você não teve, e por isso acabou tendo problemas, consequências e não foi bem. Experiências, às vezes na apresentação de um trabalho, experiências, às vezes na condução de algo, no momento chave em que você precisava se comunicar com confiança e você não conseguiu. São experiências do passado. Eu, inclusive, vivi isso. Os meus alunos bem sabem. Quando eu, adolescente, eu fui participar de um estágio em uma multinacional no Recife, onde eu morava. E nesse estágio, houve uma seleção, quer dizer, passamos por várias seleções, várias etapas. Na última etapa era uma entrevista com as psicólogas. E eu simplesmente fiquei apavorado. E diante de uma pergunta delas, eu não consegui falar. Eu não consegui responder. Não é que eu respondi bem, eu não consegui. Eu travei. Eu simplesmente travei. Foi uma seleção de estágio, foram muitas pessoas inscritas, várias etapas depois, chegou-se na última etapa, e exatamente nessa etapa, que era a entrevista, eu simplesmente não consegui. E é óbvio que eu não passei. Foi naquele momento que eu decidi que jamais, jamais perderia outras oportunidades por causa da minha fragilidade na comunicação. Então, o trauma é uma das razões. Trauma. Eu citei a minha. Talvez você tenha alguma. Mas a minha vivência diz que apenas 10%, atenção, 10% das pessoas que têm glossofobia, a fobia de falar em público, 10% elas têm essa fobia por causa de traumas. Os outros 90% se dividem em 2 razões. 2. A primeira é a insegurança e a segunda, o medo do julgamento alheio. Eu vou repetir. E nós precisamos entender o que está por trás desse medo, vergonha e timidez que nós temos quando nós vamos nos comunicar. Eu dividi aqui os sentimentos. Medo e vergonha de um lado e timidez do outro. Já vou falar de timidez. Medo e vergonha. 3 razões, fundamentalmente. 3 razões que impedem que você consiga se comunicar com confiança. A primeira razão é algum trauma que você viveu, alguma experiência que efetivamente comprometeu a sua capacidade ou uma oportunidade que você perdeu. E eu citei aqui, eu perdi. Algumas. Essa foi realmente muito marcante para mim. Tanto que cá estou contando. Isso já faz mais de 10 anos, bastante tempo. Aliás, mais de 15. Essa é a primeira. 10% das pessoas já passaram por alguma experiência traumática na hora de falar em público, na hora de se comunicar diante das pessoas. Aí vem a segunda razão, que é a insegurança. 45% das pessoas que têm glossofobia, que não conseguem, têm medo e vergonha de falar em público, elas são cobertas por uma insegurança. Insegurança, medo de falhar, provocado pelo medo de falhar. Insegurança provocada pelo medo de decepcionar. A insegurança potencializada pelo medo de não ser motivo de piada.
Essa é a segunda razão. Mas tem uma terceira razão. E qual é? É o julgamento alheio. Caramba, como durante tanto tempo o julgamento das pessoas me paralisou? Como durante tantas vezes a possibilidade de pensar que alguém iria falar de mim me estagnou? Quantas e quantas ocasiões eu sabia, eu tinha capacidade, eu tinha potencial, mas eu não avançava porque eu pensava na possibilidade de errar e ir para o julgamento alheio. Quem aqui tem medo do julgamento alheio? Escreve aqui no chat. Quem aqui tem medo do julgamento alheio? Essas são as razões. 3 razões, reitero. A primeira razão, um trauma, uma situação que você viveu e não foi bem sucedida. A segunda razão, a insegurança. E a terceira razão, medo de julgamento alheio. Essas são as razões para que você tenha medo ou vergonha na hora de se comunicar. Se comunicar, especialmente diante de mais alguma pessoa. E mais de uma pessoa. Vamos desmistificar, inclusive, isso aqui, tá? A gente fala falar em público. Falar em público não é simplesmente estar diante de 100, 200, 300 pessoas. Não. Se você está diante de uma única, conversando, você está falando em público. Se você está diante de 2 ou 3, você também está falando em público. Quando você está conversando com sua amiga ou com mais de uma amiga, você também está falando em público. Só para a gente pontuar isso, tá? Só para a gente pontuar isso. Esse é um lado, o medo e, acima de tudo, o medo e a vergonha. Mas tem um outro lado, que é a timidez. E aí eu também quero desmistificar algumas coisas que são muito representativas para você. Eu preciso que você entenda isso, de uma vez por todas. Timidez não é defeito. Entenda, timidez é só uma característica, um traço da sua personalidade. Você não pode encarar isso como um problema, porque você entender e interpretar isso como um problema vai te fazer recuar, vai literalmente te paralisar e você não pode pensar, porque não é. E aí, ao mesmo tempo que você compreende que a timidez é só um traço da personalidade, é só um traço dessa personalidade, você precisa compreender que você que é tímido, você que é tímida. Muitas pessoas da minha audiência são tímidos e tímidas, mesmo com enorme potencial. Primeiro, não se envergonhe da sua timidez. Não faça isso consigo. Não se envergonhe. Orgulhe-se, acima de tudo. Sabe por quê? Porque as pessoas tímidas têm características que as outras não possuem. Quer um exemplo? As pessoas tímidas são excelentes ouvintes. E é incrível a gente ter alguém para nos ouvir. Hoje, a maioria das pessoas simplesmente está preocupada de falar de si. O tempo todo. E eu, parará, pererê, eu. As pessoas normalmente tímidas, elas não falam sobre si, estão mais dispostas a ouvir. E uma das maiores e mais impressionantes habilidades de comunicação, para que você aprenda a se comunicar com confiança, é, acima de tudo, atenção, a sua capacidade de ouvir. Marquinhos do Rio Grande do Norte, que está aqui na live, deu esse depoimento nosso e falou que avançou, que conseguiu superar o medo e a vergonha, é um excepcional ouvinte, é excelente ouvinte. E isso é extremamente importante. E Tarcísio, fica aí, eu estou vendo aqui as mensagens, obrigado, Ismaele. Tarcísio, já eu vou fazer aqui uma referência em relação a essa sua pergunta, tá? Já. Então, orgulhe-se da sua timidez. Você é um excelente ouvinte. Quer um outro ponto, uma vantagem que você tem em relação a outras pessoas? Você só fala o suficiente. Lembra que eu acabei de me referir? As pessoas estão pererê, parará o tempo todo falando de si. Você só fala o suficiente. A questão é que você é tão retraída, que muitas vezes sequer fala o suficiente. É isso que nós estamos discutindo aqui.
fundamentalmente, tá? E aí Tarcísio nos coloca: há temas que nos deixam mais confortáveis quando declamam poesia. Há temas que nos deixam mais confortáveis. Quando declamo poesia, não me sinto inseguro. Mas aí eu quero te tranquilizar, tá, Tarcísio? Porque os meus alunos sabem muito bem disso. Os meus alunos sempre são estimulados a falarem sobre aquilo que dominam. Veja, eu ainda gosto de poema, gosto de poesia. Eu ainda gosto de literatura, isso é uma característica que eu tenho. Mas eu, Wendel, eu não tenho muito trato com medicina. Eu tenho problemas reais de vivenciar circunstâncias com sangue, com arranhões. Eu vivo isso. A minha mulher sabe muito bem. Outro dia, e é realidade, isso aqui eu só conto para você, que está aqui ao vivo, tá? Eu só conto para você. Outro dia, o meu menino estava com o dente bem molinho, mas bem molinho, bem molinho. Ele fazia assim: olha, papai, aí tocava aqui no dente. O dente fazia assim, tem 6 anos, para um lado para o outro. Eu digo: meu filho, mostre a sua mãe, mostre a sua mãe. Eu tenho ojeriza, efetivamente. Não é muito a minha praia, faz sentido? Não é muito a minha praia. Aí a mãe foi lá, tirou o dente. Rapaz, tirou o dente, depois ele foi lá mostrar para mim. Aí o dente já fora da boquinha dele, aí ficou legal. Eu digo: oh, parabéns, filho, que ótimo e tal. Mas veja, eu jamais, porque eu estou usando esse exemplo, eu jamais faria uma exposição sobre odontologia, eu jamais faria uma exposição sobre medicina, eu jamais faria uma exposição que eu não dominasse o tema. Percebe? Então é importante que nós estejamos conscientes em relação a isso. Você só deve falar sobre algo que efetivamente você domina, não que você sabe, que você domina, tá? Isso, inclusive, dá uma outra temática aqui com absoluta tranquilidade. Mas aqui, retornando acima de tudo. Então, você fundamentalmente, que é tímido, que é tímida, entenda que isso é uma característica da sua personalidade, compreenda fundamentalmente, atenção, compreenda fundamentalmente que você é um excelente ouvinte, e entenda como uma baita de uma oportunidade, um privilégio, o fato de você só falar o suficiente. Essas são as questões. Eu separei. Mas, professor, você explicou, quais são as razões. Você explicou por que nós temos, muitas pessoas, glossofobia, que é o medo, a fobia de falar em público. Você explicou, mas como é que eu soluciono isso? Veja, eu vou detalhar isso no nosso evento, a jornada Cresça um Ano e um Mês, que é ao vivo, online, gratuito, em que você pode e deve se inscrever clicando no link aqui na minha bio, se você está no Instagram, e se você está no YouTube ou no Facebook, só clicar no link da descrição. Na jornada eu vou detalhar. Mas aqui agora, para honrar a sua presença comigo, eu vou partilhar 2 orientações. 2 recomendações, 2 atitudes, 2 posturas que, se você colocar em prática, você começa a saber conviver com medo, vergonha e timidez. Quem quer saber dessas 2 atitudes, diz aqui: eu quero. Escreve aqui: eu quero. Escreve aqui: eu quero. Escreve aqui acima de tudo, tá? Escreva aqui. Estou acompanhando aqui no YouTube. Obrigado, Fábio. Bom ter você aqui, tá? Obrigado, Daniela. Obrigado ter você aqui. Então, veja bem. Se você quer, escreve aqui. Eu quero. São 2 atitudes para você começar agora. Lembrando que eu vou aprofundar isso na jornada, tá? Eu vou aprofundar isso na jornada. Que você vai fazer a inscrição, se ainda não fez. É ao vivo, online, gratuito. Se você ainda, acima de tudo, não fez, você deve fazer. Então, veja bem. Olha aqui. Boa, Cristiano, Tiane, Manuel, Sinara, Tarcísio, Diogo, maravilha, Maria, show. Vou para cima. Fico feliz, Cristiano, que você esteja aprendendo. Vou para cima. Boa, Evandro. Vamos lá, vamos para cima. Atenção. São 2 atitudes. Evandro está aqui no Facebook. São 2 atitudes. A primeira, queridos e queridas compreendam. Queridos e queridas entendam. A primeira atitude é você se colocar em situações, preste atenção, fica comigo.
Tá todo mundo comigo? Diz aqui, tô contigo, professor, professor, tô contigo, escreve aqui, eu quero ver. A primeira atitude é você se colocar em situações que exijam essas situações que você se comunique. Calma, calma. Professor, que tipo de situações? Professor, que tipo de circunstâncias? Vou explicar. Pequenas reuniões de família, pequenas reuniões no trabalho, pequenas reuniões com amigos. Preste atenção, preste atenção. Você pode fazer isso hoje, hoje, hoje. Quando terminar aqui a live, já já eu tenho aula ao vivo com os meus alunos do Revolucione, aula fechada. Mas já já quando terminar essa live aqui, você, se estiver em casa, puxa um papo com marido, mulher, filho e começa a conversar vendo e encarando como se efetivamente ele fosse uma plateia, ele ou ela. Você pode fazer isso com seu marido, com sua esposa, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com seu filho. Ou seja, se colocar em pequenas situações, em reuniões. Mas nessas reuniões eu não quero que você fique calado, calada. Eu quero que você fale. São pequenas reuniões em casa, pequenas reuniões no trabalho. Sabe, acima de tudo, atenção, queridos e queridas, fiquem comigo. Atenção, 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 atenção. São, acima de tudo, circunstâncias que não exigem que você tenha 10, 100, 200 pessoas. Não, 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 não é isso que eu estou falando. Você vai criar circunstâncias para exercitar a sua capacidade. Atenção. Exercitar sua capacidade de comunicação. Professor, eu nunca fiz isso. Caramba, você está aqui para fazer. Você está aqui aprendendo. Você tem que dar o passo. Não posso fazer por você. Eu mostro o caminho. Você vai lá e faz. Então, a primeira atitude, atenção, a primeira atitude é você criar situações na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, na igreja, onde você quiser, para que você possa, 2 ou 3 pessoas, ir falando, criando temas, falando, você próprio, você própria falando. Ah, professor, as pessoas vão estranhar. É óbvio que vão estranhar. É claro. Você está aqui para iniciar a transformação. A jornada da semana que vem, segunda, quarta e sexta, aulas ao vivo. Estamos no aquecimento. Então é claro que você está iniciando esse processo de transformação. A ideia é exatamente essa. Para que você comece essa mudança de hábitos. Todas as vezes que eu faço a transformação as pessoas vão estranhar, eu lembro muito do meu aluno Rodrigo Soares, de São Paulo. Ele dizia assim, professor, eu comecei a fazer os exercícios e os meus amigos começaram a dizer, caramba, Rodrigo, você está diferente. A minha mulher começou a estranhar. Professor, isso é normal? Aí eu disse para ele, seria anormal se ninguém percebesse. Ora, você está aqui para construir uma nova identidade comunicativa ou não? Percebe? Entende? Essa é a perspectiva, essa é a pegada que eu preciso que você tenha. Então, nessa live aqui multiplataforma, no Instagram, no Facebook e no YouTube, eu quero que você coloque em prática essa primeira atitude que você pode fazer aí, na sua casa, no trabalho, com seus amigos, na igreja, onde você quiser. Onde você quiser. Agora vem a segunda atitude. Atenção. Vem a segunda atitude. Ela é muito boa para a gente fazer no trabalho. E o que é? Da mesma maneira que na primeira atitude eu sugeri e recomendei que você adotasse ou criasse as circunstâncias para ir experimentando falar, para que os outros possam ouvir, essa segunda atitude ela é muito boa para você criar momentos no seu ambiente de trabalho que exigem que você fale um pouco mais. 3, 4, 5 minutinhos.
Só que, e aí vem a segunda atitude, para você falar, você vai roteirizar. Queridos e queridas, eu tenho 17 anos de televisão. Fiz mais de 2.000 reportagens, ganhei 87 premiações. As minhas matérias passaram em todo o Brasil, 150 países, e ainda passam. Eu nunca, nesses 17 anos, abri mão. Sabe de quê? Disso aqui, olha. Do roteiro. Para esta aula aqui, eu preparei o meu roteiro. Para a aula mais tarde com os meus alunos, eu preparei o meu roteiro. Eu faço o roteiro de absolutamente tudo. Porque se eventualmente eu esquecer, eu observo aqui e pontuo com ele. Olho, rememoro e volto. Faz sentido? Aí Sinara escreve, poxa, 5 minutos é muito. Então faz 2. Então faz 1,5. Então faz 3. Mas faz sentido que precisa começar? Porque se não começar, nada vai mudar. Se não começar, a revolução na comunicação, ela não vai ser iniciada. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Se faz sentido, escreve aqui. Faz sentido. Faz sentido, escreve aqui. Faz sentido. Então, são essas duas atitudes imediatas que eu quero sugerir. A primeira, criar situações e circunstâncias. Em casa, no trabalho, na igreja, com os colegas, no amigo, onde você frequentar. Em que circunstâncias e situações que você fale. Só fale, pontue, comente. Mas a segunda atitude é o aprofundamento dessa primeira. A segunda atitude é você, no trabalho principalmente, mesmo com seu colega de lado, principalmente se trabalhar no mesmo setor, no mesmo ambiente, falando algumas coisas, ou dentro, claro, da temática que vocês estão trabalhando, atuando, ele pede uma opinião, ou mesmo se não pedir opinião, você cria um ambiente para dar a opinião. Você entendeu? É isso que eu estou me referindo. Você não vai ficar esperando as pessoas falarem com você. Não! O processo de transformação passa necessariamente para você ter iniciativa. Então, se você tem iniciativa, você vai criar ambientes e circunstâncias para que efetivamente essa pessoa, você que está aqui, possa falar. Só que antes de falar, você vai ter que roteirizar. Deixa lá o que você precisa dizer. Vamos imaginar que vocês trabalham num setor e nesse setor tem uma pessoa, ou 2, ou 3. E uma dessas pessoas, que você tem uma afinidade maior, você puxa um assunto. Só que antes de puxar o assunto, você pega a canetinha e escreve o assunto que você vai. Coloca uma introdução, coloca um desenvolvimento, coloca uma conclusão. Ô fulano, ô fulana, olha, tal, dá uma olhadinha no roteiro para não esquecer nada, tal. Fulano vai começar a responder. Tenta não procurar alguém que já é falante, que já fala demais. Às vezes a gente fala demais, não fala absolutamente nada. Tenta procurar não esse tipo, esse estilo, essas características, essas pessoas. Não. O momento agora é para que você possa falar e não ouvir. Se você conversar com o falante, aí o falante vai lá, vai querer falar, normalmente quem fala demais fala um monte de bobagem. Não, não é isso. Não é o momento. É o momento para você exercitar. Só que você só vai exercitar dando uma olhadinha no roteiro. Fechado? Faz isso para você perceber, acima de tudo, o que vai acontecer. Aliás, eu vou aprofundar isso, mas aprofundar mesmo isso na jornada. A jornada Cresça 1 ano e 1 mês. É um evento ao vivo, online, gratuito, em que eu vou ensinar o passo a passo para você aprender a se comunicar com confiança e crescer 1 ano e 1 mês. Crescer em projeção na carreira, visibilidade na mídia e autoridade na imprensa. Crescer para valer. Se você fizer exatamente o que eu recomendar, você vai ter um crescimento de 1 ano em 1 mês. Pode ter absoluta certeza disso. E aí, respondendo diante da exposição que eu fiz, afinal, professor, a pergunta da live, eu consigo aprender a me comunicar com confiança, mesmo tendo medo, vergonha e timidez? Perceberam a resposta já? Sim! Marquinhos, que está aqui, nosso aluno do Revolucione, e já a gente se encontra no aula ao vivo,
Ele conseguiu. Danúbia, minha aluna de São Paulo, também conseguiu. Rodrigo Soares também conseguiu. A doutora Dalgísia, lá do Espírito Santo, advogada, também conseguiu. Arilson Ró, do Rio Grande do Sul, também conseguiu. Ronaldo Pereira, de Minas Gerais, também conseguiu. Ana Paula, enfermeira, da Paraíba, também conseguiu. Todos eles conseguiram. Aprender a se comunicar com confiança, mesmo com medo, vergonha e timidez. Eu consegui. E se nós conseguimos, você também é capaz.